Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando aqui a leitura da Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Nós estamos aqui num tema, na terceira parte. A vida interior produz no apóstolo a irradiação sobrenatural. Quão eficaz é essa irradiação? Então, Dom Chutar chama a atenção aqui ao fato da vida interior, as consequências da vida interior nas pessoas que têm contato com o apóstolo de vida interior, né? Então, ele vai falar que a vida interior irradia várias coisas sobrenaturais, né? Nós já vimos a irradiação da fé, da esperança. Estamos aqui na irradiação da bondade. Eu vou ler um pouquinho antes do ponto em que paramos ontem, só para continuar a leitura, né? Ele cita que Lacordaire, no parágrafo anterior, Deus determinou, escrevia Lacordaire, que para se fazer qualquer bem ao homem, se havia mister de amá-lo e que a insensibilidade fosse para sempre incapaz já de lhe dar a luz, já de lhe inspirar a virtude. E, de fato, contra a força que quer impor-se, considera-se o resistir como uma glória. A ciência que pretende sempre convencer, julga-se questão de honra ou opor objeções. Mas, visto como nenhuma humilhação se sente em ser desarmado pela bondade, facilmente se cede ao atrativo das suas maneiras. Ele opõe aqui, então, a bondade ao espírito argumentativo apenas, né? A irmãzinha dos pobres, a irmãzinha da Assunção, a irmã da caridade, poderiam citar um sem número de conversões operadas sem discussão e somente devidas à virtude de uma bondade infatigável e a miúdo heróica. Dom Chutar cita aqui várias congregações religiosas na época, né? Existia na época. Hoje elas praticamente estão extintas, né? As irmãzinhas dos pobres, as irmãzinhas da Assunção, as irmãs de caridade. Né? As irmãs de caridade estão praticamente extintas no mundo. Todas elas, né? Todas elas. Deus está ali, exclama o ímpio ou o pecador perante essas dedicações. Vejo tal como ele se define, o Deus bom. E bom deve realmente ser para que o comércio com ele, Deus, torne um ser tão delicado capaz de aniquilar o seu amor próprio e impor silêncio às suas repugnâncias mais legítimas. Esses anjos terrestres realizam a seguinte definição do padre Faber. Vamos ler o padre Faber, então. A bondade é a efusão de si mesmo nos outros. Ser bom é pôr os outros em lugar de si mesmo. A bondade tem convertido mais pecadores do que o zelo, a eloquência e a instrução. E essas três coisas jamais converteram pessoa alguma sem que a bondade nisso influísse de qualquer modo. Numa palavra,
A bondade torna-nos uns como deuses, uns para os outros. É a manifestação desse sentimento nos homens apostólicos que lhes atrai os pecadores e que dessa sorte concorre para a sua conversão. E acrescenta: por toda parte a bondade se mostra o melhor paladino do preciosíssimo sangue. Certo que os terrores do Senhor são de frequente o princípio dessa sabedoria que se chama conversão. É, porém, mister amedrontar os homens com bondade, porque de outra sorte o temor apenas fará infiéis. Aqui ele cita um trecho de Padre Faber, né? Um dos livros que foi publicado pelo Padre Faber, chamado Conferências Espirituais, né? E aqui ele falando sobre a bondade, né? E é interessante notar que o Padre Faber compara aqui, outra comparação que o Dostai já fez, né? A eficácia da conversão entre duas técnicas, né? O você amedrontar os homens falando sobre o temor a Deus, temor de ir para o inferno, né? E a eficácia do método da bondade, da irradiação da bondade, né? Tende o coração de uma mãe, diz São Vicente Ferrer, ou hajais de animar ou de atemorizar, mostrai entranhas de caridade para com todos. Sinta o pecador que a vossa linguagem é inspirada pela caridade para com todos. Sinta o pecador que a vossa linguagem, é inspirada pela caridade, li de novo aqui, né? Se quereis ser útil às almas, começai por a Deus recorrer de todo o coração, para que ele difunda em vós essa caridade, que é a síntese de todas as virtudes, a fim de que, mediante ela, atinjais eficazmente o fim que vos haveis proposto. A bondade natural, simples fruto do temperamento, dista tanto da bondade sobrenatural que uma alma de apóstolo, como o humano, dista do divino. Então, há pessoas que são boas naturalmente, né? Por temperamento natural. Mas essa bondade natural, ela é muito diferente dessa bondade sobrenatural, né? Que é desenvolvida através da vida interior, né? A primeira, a bondade natural, poderá fazer nascer o respeito e mesmo até a simpatia pelo operário evangélico e, por vezes, desviar para a criatura uma afeição que apenas deveria ter Deus como objeto. Jamais, porém, logrará determinar as almas a fazerem, tendo apenas Deus realmente em vista, os sacrifícios necessários para o regresso ao seu Criador. Só a bondade que promana da intimidade com Jesus vingará realizar esse efeito. O ardente amor por Jesus e a verdadeira dileção para as almas darão ao apóstolo todas as audácias compatíveis com o tato e com a prudência. Interessante essa expressão dele, né? Dará ao apóstolo todas as audácias compatíveis com o tato e com a prudência. Então, nesse sentido aqui, a bondade sobrenatural tem audácia. É uma audácia, mas completamente compatível com o tato e com a prudência.
A um leigo eminente, ouvimos contar o seguinte fato. Falando com São Pio X, tinha esse leigo, no decurso da conversação, desfechado algumas palavras mordentes sobre um inimigo da igreja. Então veja bem a situação aqui. Um leigo eminente, estava falando com o Papa, né? Faz uma crítica, né, a um inimigo da igreja. Uma crítica mordaz. Diz-lhe o Papa: meu filho, não aprovo a sua linguagem. Como castigo, ouça esta história. Acabara de chegar à sua primeira paróquia um sacerdote que eu conhecia muito bem. Julgou ele do seu dever visitar todas as famílias, judeus, protestantes, até maçons. Ninguém foi excluído. E o pároco anunciou do púlpito que renovaria a sua visita todos os anos. Tanto se admiraram disto os colegas dele, que se queixaram ao bispo. Este mandou logo chamar o acusado e repreendeu-o com veemência. Monsenhor, respondeu-lhe modestamente o pároco, Jesus, no Evangelho, ordena ao pastor que conduza ao aprisco todas as suas ovelhas. Oportet illas adultere. Como lograr esse resultado sem ir à procura delas, das ovelhas? Né? De mais a mais, eu nunca transijo com os princípios. Limito-me a testemunhar o meu interesse e a minha caridade a todas as almas, mesmo as desgarradas que Deus me confiou. Anunciei essas visitas do púlpito. E se é desejo formal de Vossa Excelência que eu cesse de as fazer, queira ter a bondade de me dar por escrito essa proibição, a fim de que se saiba que eu apenas obedeço às ordens de Vossa Excelência. Abalado pelo acerto dessas palavras, o bispo não insistiu. O futuro veio depois dar razão a esse sacerdote, que teve a alegria de converter algumas dessas almas desgarradas e impôs às outras um grande respeito pela nossa santa religião. O humilde sacerdote veio a ser, por vontade de Deus, o Papa que agora lhe dá, meu filho, essa lição de caridade. Seja, pois, inabalável nos princípios, mas estenda a sua caridade a todos os homens, mesmo que eles sejam os piores inimigos da igreja. Eu imagino a cara desse homem ouvindo essa história, né? Biográfica de São Pio X, contada por ele mesmo, né? E aqui tem uma coisa muito interessante a aprender, né? Que é uma regra praticamente de todos os santos e teólogos da igreja, né? Seja, pois, inabalável nos princípios. E eu diria, mas suave na aplicação deles, né? Inabalável nos princípios e suave na aplicação deles.
essa, essa, essa história de São Pio X nos derruba tantas das nossas tendências atuais, né? E tempera tanto o nosso entendimento da nossa religião, né? A respeito dos nossos inimigos, né? Tempera tanto essa tendência nossa, né, de fugir ah, dos nossos opositores, né, ou brigar com eles, né, nos afastar deles, né, nos nossos trabalhos, né. Ah, mas o cara é maçom, o cara é protestante, enfim. Não vou nem conversar com ele, ou vou xingá-lo, né, em todos os lugares, enfim, né. Inabalável nos princípios, suave na aplicação deles, né? Então, a vida interior irradia humildade. Facilmente se compreende que a bondade e a doçura de Jesus hajam atraído as multidões. Pode-se atribuir o mesmo poder à sua humildade? Sem dúvida nenhuma. Sine me nihil potestate facere. Aquele, de novo, cita: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Elevado pelo Criador à dignidade de cooperador, o apóstolo há de tornar-se um agente de operações sobrenaturais, mas com a condição de que só Jesus apareça. Quanto mais ele souber abater-se e tornar-se impessoal, tanto mais Jesus terá cuidado de se manifestar. Sem essa impersonalidade, fruto da vida interior, o apóstolo debalde plantará e regará. Nada fará germinar. A verdadeira humildade tem encantos especiais de que o próprio Jesus é a fonte. Ela respira o divino. Ao zelo que leva o homem de obras a abater-se para que só Jesus pareça operar. Illum oportet crescere, mi autum minui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Então, a este zelo, né, corresponde da parte de Nosso Senhor o dom que ele concede aos seus ministros de conquistarem cada vez mais os corações. Aqui eu fico pensando, né, que esses grandes operários apostólicos, né, os santos, né, que conseguem justamente essa proeza, né, de se tornar invisível no próprio apostolado para que Nosso Senhor apareça. A surpresa dessas pessoas, desses santos, né, na frutificação das obras que são feitas através deles, por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu imagino que quando um santo, né, opera dessa forma, ele mesmo fica abismado com
com a eficiência, a eficácia da obra que é operada através dele, né? Que não é dele, mas que é de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele deve ficar tão surpreso com a frutificação das obras quanto qualquer pessoa externa ficaria, né, analisando a obra, né? Porque ele sabe que não é ele que faz, né? Assim é que a humildade se torna um dos maiores meios de ação sobre as almas. Crede-me, dizia São Vicente de Paulo, aos seus sacerdotes, jamais nos tornaremos aptos para realizar a obra de Deus enquanto nos não persuadirmos de que de nós mesmos apenas somos mais capazes de estragar tudo que de lograr bons êxitos. Então, São Vicente de Paulo falando isso para os seus sacerdotes, né? Talvez alguém se admire de que estejamos sempre a repetir os mesmos pensamentos. É que, segundo cremos, a sua repetição, sobremodo, contribui para gravá-los bem no espírito dos nossos queridos leitores e para lhes mostrar a sua importância. Aqui Dom Chutar nos revela, né, a sua técnica pedagógica no livro, né? Ele está sempre repetindo as mesmas coisas de modo diferente, né? Ao longo do texto do livro, né? As maneiras arrogantes, os ares de jactância, é que, as mais das vezes, parcialmente contribuem para a infecundidade das obras. O cristão moderno, entre aspas aqui, pretende conservar a sua independência. Aceitará, assim, a obediência a Deus, mas só a Deus. Recusar-se-á a receber ordens, direções e até conselhos do ministro de Deus, se nele verdadeiramente não vislumbrar o sinete de Deus. Aqui é interessante observar, né, que ele tá se referindo, né, à independência do cristão moderno, da hierarquia da igreja, né? Por isso mesmo é que se torna necessário que o apóstolo saiba de tal sorte abater-se e desaparecer mediante o culto da humildade, fruto da vida interior, que chegue a não ser, aos olhos daqueles que o contemplam, mais do que um como transparente de Deus, e a realizar a palavra do Mestre: Qui major est vestrum erit minister vester, vos autem nolite vocari habi, nec vocemini magistri. Vós, porém, não queirais ser chamados mestres, nem vos chameis mestres. O que dentre vós é o maior será vosso servo. Mateus 23, 8, 11. Por quê? Porque, por meio da humildade, respira a dependência de Deus. E essa dependência, em que tal alma incessantemente se conserva, manifesta-se pelo hábito de recorrer a Deus em todas as emergências, seja para tomar uma decisão, seja para se consolar em cada dificuldade, seja, sobretudo, a fim de obter a energia suficiente para triunfar dessa mesma dificuldade. No comum dos confessores pontífices, o sacerdote lê essas palavras com que São Beda tão admiravelmente comenta as palavras Pucilis Grex. O Salvador, agora São Beda falando, né? O Salvador, diz ele, chama pequeno
ao rebanho dos eleitos, seja porque o compara à multidão dos réprobos, seja, sobretudo, por causa do seu zelo apaixonado pela humildade. Porquanto, por mais numerosa e dilatada que seja a sua igreja, ele quer vê-la ir sempre crescendo até o fim do mundo em humildade, para, dessa forma, chegar ao reino prometido da humildade. Aqui ele cita a obra de São Beda, onde ele tira essa passagem, né? Inspira-se esse texto nas enérgicas lições que Nosso Senhor dá aos seus apóstolos quando, por exemplo, eles pretendem que a sua vocação ao apostolado lhes acarrete vantagens pessoais e se mostram, nessa ocasião, tão cheios de ambição e de ciúme. Vós sabeis, disse-lhes Jesus, que os príncipes das gentes dominam os povos, e os que são maiores exercem o poder sobre eles. Não há de ser assim entre vós. Antes, o que é maior entre vós, faça-se como o mais pequeno, e o que quiser entre vós ser o primeiro, seja como o que serve. Aqui ele cita Mateus 20 e Lucas 22, né? É aquela discussão entre os apóstolos em quem era o maior deles, etc., perante Deus, né? É uma passagem do Evangelho conhecida, né? Mas diz Burdalu, com isso, não se enfraquece a autoridade? Pergunta aqui, não enfraquece a autoridade com esse conselho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sempre haverá bastante autoridade entre vós, se sempre houver bastante humildade. Não havendo humildade, a autoridade tornar-se-á onerosa e insuportável. Porque ele compara a humildade como ele raciocina que a humildade poderia ser algo contrário à autoridade, né? Então ele responde dessa forma que eu acabei de ler, né? Complacência demasiada em alguns casos, mas as mais das vezes, tendência para o despotismo. Sem verdadeira humildade, o apóstolo há de cair num ou noutro desses excessos, ou seja, complacência demasiada ou despotismo. Ponhamos aqui de parte a questão de doutrina. Supomos o apóstolo suficientemente esclarecido para preservar a sua inteligência, assim, de uma tolerância sem limites, como de uma aspereza de zelo, cujos surtos seriam certamente reprovados por Deus. Os seus princípios são perfeitamente seguros e exata sua ciência. Posto isso, nós afirmamos que o apóstolo, desprovido de humildade, não logrará conservar-se num justo equilíbrio entre os dois extremos. A pusilanimidade, ou, as mais das vezes, o orgulho, hão de certamente manifestar-se na sua conduta. Caso se deixe levar por uma falsa humildade, o apóstolo ou será pusilânime, deixará de degenerar em fraqueza o espírito de caridade, será o homem das concessões exageradas, das conciliações a todo custo, e o seu zelo pela manutenção dos princípios desaparecerá sob 1000 pretextos, razões de prudências, cálculo de vistas acanhadas. Ou então, essa é uma posição que pode descambar um apostolado sem a verdadeira humildade. Agora, a segunda posição que pode ser fazer, né? Ou então, o naturalismo,
e a má direção da vontade porão em jogo o orgulho, a susceptibilidade, o eu. Daí ódios pessoais, autoritarismo, rancores, despeito, rivalidades, antipatias, parcialidades, cobiça, represálias, ambição, ciúmes, desejo todo humano de precedência, calúnias, maledicências, palavras ásperas, espírito de corpo todo mundano, rispidez em defender os princípios, etc, etc, etc. Ah, bom, disso nós temos exemplos, não só em nós mesmos, né, no nosso apostolado mais modesto, né? Por exemplo, com os nossos filhos, né? Quantas vezes nós não caímos, né? Nesse primeiro caso, né? Por exemplo, de concessões exageradas com os nossos filhos, né? Ou seja, o zelo pela manutenção dos princípios desaparecerá no homem de concessões exageradas, né? Em nome de uma humildade falsa, né? A humildade falsa leva exatamente a isto, né? Ou o zelo pelos princípios nos leva a, a todas essas coisas que ele mencionou aqui, né? Palavras ásperas, maledicências, cobiça, rispidez em defender os princípios, etc, 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 que nós vemos e lamentamos, né? Nós vemos tantas vezes, né? E lamentamos tanto no mundo de hoje com as nossas discussões em redes sociais, né? Tá certo? Isso tudo é uma, um desequilíbrio, né? No, no operário apostólico por causa da falta de humildade, né? Em vez de permanecer fim verdadeiro em demanda do qual se enobrecem as nossas paixões, a glória de Deus será reduzida por esse apóstolo ao papel de meio e de pretexto para patrocinar, desenvolver e tornar desculpáveis as mesmas paixões no que elas têm de mais humano. As ofensas mínimas à glória de Deus, à igreja, hão de determinar cóleras em que o psicólogo distinguirá o ato de defesa da personalidade do operário apostólico ou dos privilégios da sua classe enquanto sociedade puramente humana, muito mais que a dedicação à causa de Deus, única razão de ser da igreja, enquanto sociedade perfeita, fundada por nosso Senhor. Então, aqui ele está dizendo justamente como que esse apóstolo desequilibrado da forma que ele está descrevendo, usa a glória de Deus como pretexto, ou uma pretensa ofensa à glória de Deus, né? Como pretexto para patrocinar, desenvolver e tornar desculpáveis essas mesmas paixões no que elas têm de mais humano. Então, se o Dom Chutar, não preciso dizer para vocês, né? Ele está descrevendo uma situação universal, que hoje nós vemos claramente à nossa frente e que ele via, não é, há 113 anos atrás, né? Ele via
no trabalho das pessoas daquela época, não é? Obviamente, naquela época não havia tantos meios assim, né, para que esses desequilíbrios se expressassem tão claramente, né, para, para ele, né? Segurança de doutrina e são critério não bastam para preservar desses desvios, já que o apóstolo sem vida interior e, portanto, sem verdadeira humildade, se deixará influenciar pelas suas paixões. Ou seja, não adianta ter a doutrina toda na cabeça e o critério são a respeito das coisas certas e erradas, né? Não basta para preservar o operário apostólico desses desvios, né? Já que o apóstolo sem vida interior se deixará influenciar pelas suas paixões dele mesmo, né? Só a humildade, mantendo-o na retidão do critério e desviando-o de operar por impressão, seria capaz de conservar na vida dele mais equilíbrio e estabilidade. Unindo-o a Deus, torná-lo-ia, por assim dizer, participante da imutabilidade divina. Tal o cipó frágil que se torna forte, estável e participa da força inabalável do jacarandá, que se liga por todas as suas fibras ao robusto tronco desse rei das florestas, o jacarandá, né? Não hesitemos em reconhecê-lo. Desprovidos de humildade, se não cairmos no primeiro excesso, a nossa natureza nos levará ao segundo, ou então iremos flutuando, consoante as circunstâncias e as paixões, ora para um, ora para outro. E assim se realizará o que diz Santo Tomás: o homem é um ser mutável, não é constante senão na sua inconstância. O resultado lógico de um apóstolo tão defeituoso, de um apostolado tão defeituoso, qual que é, né? Ou o desprezo de uma autoridade pusilânime, ou a desconfiança e muitas vezes o ódio contra uma autoridade que não reflete Deus. É curiosa a descrição de Dom Chutar a respeito dessa virtude, né, da humildade. Ele a descreve como uma coisa muito prática, né? Muito prática, de, de resultados muito práticos também, né? E no caso do trabalho do operário apostólico, ele simplesmente descreve a humildade como o desaparecimento do operário como uma condição, né, para que Nosso Senhor comece a agir naquela obra. É como se fosse uma exigência de Nosso Senhor para que o trabalho dê certo, né? É como se Nosso Senhor estivesse nos falando, né? Sejam apenas meu instrumento. Não queira se intrometer no meu trabalho. Anule-se o mais possível nesse trabalho para que eu possa dirigi-lo, para que eu possa estabilizá-lo, né? Para que eu possa frutificá-lo.
Nesse sentido, né, a humildade não é uma relação nossa com os nossos semelhantes, como pode muitas vezes parecer, né? A humildade é uma relação nossa com Deus, né? É uma, é uma coisa que passa quase que invisível em relação aos nossos semelhantes, né? Eu costumo dizer para vocês que o homem que é humilde, a última coisa que você percebe nele é que ele é humilde. Ou seja, a humildade ela é uma coisa invisível. Você pode perceber várias coisas de uma pessoa humilde, várias características, né? Mas raramente, né, uma pessoa percebe a humildade em outra pessoa. A humildade ela não aparece. Ela normalmente, quando nós achamos que detectamos a humildade de uma pessoa, é quase certo que a pessoa não é humilde, né? Ela quer parecer humilde, né? Porque assim, tem uma descrição muito interessante num dos livros do C.S. Lewis a respeito da humildade. O homem humilde, ele parece ao semelhante com outras características. Um homem alegre, um homem atencioso, um homem fácil de lidar, um homem, enfim, as características que a gente vê nesse homem humilde são características diferentes da humildade, correlatas, mas muito diferentes, né? Então, a gente nunca... É só a gente perceber, por exemplo, mesmo nas fotos ou nas representações desses grandes santos, né? Grandes santos da humildade, a postura do homem, a postura deles nas fotos ou nas figuras, não parece nada pessoas humildes, né? Eles são imponentes, eles são assertivos, eles são às vezes sérios, né? Às vezes nos dá a impressão de um olhar penetrante, não é? Não é aquela figura que a gente tem da pessoa humilde, assim, raquítica, com assim, né? Então, a humildade é uma relação nossa com Deus, né? Uma espécie de desaparecimento nosso para que Deus, então, atue, né? Então, a vida interior irradia firmeza e doçura. Duas coisas também na nossa cabeça, principalmente do homem moderno, né? São duas coisas contraditórias, né? Firmeza e doçura. Os santos foram, amiudadas vezes, veementíssimos contra o erro, o contágio e a hipocrisia. São Bernardo, o oráculo do seu século, pôde, segundo cremos, ser citado como dos santos, cujo zelo irradiou mais firmeza. Mas ao ler atentamente a sua vida, o leitor saberá distinguir até que ponto a vida interior tornara impessoal este homem de Deus. Não recorre à firmeza senão depois de ter verificado com evidência a ineficácia dos outros meios.
muitas vezes usa alternadamente deles, e no seu grande amor pelas almas, depois de ter, para vingar os princípios, manifestado uma santa indignação e exigido remédios, reparações, seguranças e promessas, vemo-lo logo consagrar-se com uma ternura maternal à conversão daqueles a quem a sua consciência tinha obrigado a combater. Inexorável com os erros de Abelardo, logra tornar-se amigo daquele que vitoriosamente reduzira ao silêncio. O São Bernardo teve uma discussão, né, pública com Abelardo, né? Eu acho que esse livro já foi traduzido, editado e comentado pelo Sidney Silveira numa edição da E-Realizações. Tá certo? Eu não sei nem se eu tenho esse livro aqui. Mas esse foi um dos debates mais extraordinários. Se vocês querem saber como debater, a gente está tão acostumado com esses debatedores modernos que a gente esquece, né? Os grandes debates que já se travaram na humanidade, né? Leiam esse livro, de São Bernardo contra Abelardo. E é por isso que Dom Chutar cita esse debate e depois nos conta, né? Bom, ele destruiu Abelardo, né? Os argumentos dele, etc., publicamente, né? Então, usando firmeza, né? Firmeza. E depois ele nos conta que São Bernardo tornou-se, então, amigo de Abelardo. Tá certo? E aí ele mostra doçura. Quantos dos debatedores modernos a gente identifica, né? Essa doçura, né? Essa possibilidade, né? Pega duas posições que estão em discussão hoje. Estou dizendo no meio católico, né? Não estou dizendo nem outros debates por aí que não tem nada a ver com o meio católico, né? Quantos a gente identifica entre os debatedores de duas quaisquer posições que seria capaz de, depois de ter vencido supostamente o debate, se tornaria amigo do adversário, né? Mostrando depois doçura, né? Tratando-se do emprego dos meios, se o santo vê que não está em jogo a causa dos princípios, arvora-se em paladino para impedir que os homens da igreja lancem mão de procedimentos violentos. Chega um dia ao seu conhecimento que querem arruinar. Ele continua falando de São Bernardo, tá? Chega um dia ao seu conhecimento que querem arruinar e massacrar os judeus da Alemanha. Sem hesitar, deixa logo o seu mosteiro para voar em defesa deles e pregar uma cruzada de paz. Devido a isso, um memorável documento que o padre Ratisbona cita na sua Vida de São Bernardo, o rabino-mor desse país manifesta sua admiração pelo monge de Claraval, sem o qual, diz ele, diz o rabino, nenhum de nós ficaria vivo na Alemanha. E roga com instância às gerações futuras dos israelitas que jamais esqueçam a dívida de gratidão que contraíram com o santo abade. Abre aspas. Nós somos, dizia São Bernardo por essa ocasião, os soldados da paz. Nós somos o exército dos pacíficos. Del et pace militantibus. A persuasão, o exemplo,
a dedicação. Eis as únicas armas dignas de um filho do Evangelho. Fecha aspas. Então, São Bernardo defendendo na Alemanha os judeus de um massacre. É claro que, ante um massacre, não está em jogo nenhuma discussão doutrinária. Trata-se de salvar vidas, né? Sejam judeus, protestantes, enfim. Então, São Bernardo julga que essa discussão não é de princípios. Ele estaria absolutamente disponível para discutir princípios da nossa religião com os rabinos da Alemanha. Claro. Né? Estaria completamente disponível e pronto para discutir com eles sobre a nossa religião. Mas ante ao ataque, ao perigo do massacre, não há questão de princípio aí. Não há nenhuma questão de princípio. Né? E veja que o problema dos judeus na Alemanha é muito antigo. Né? Isso aqui é século XI, né, gente? Tá certo? A gente pensa que as coisas são novas, né? Nada vingará substituir a vida interior para obter esse espírito impessoal que caracteriza o zelo de todos os santos. Em Chablais, todos os esforços ficam baldados antes da chegada de São Francisco de Sales. Os chefes do protestantismo prepararam-se para uma luta encarniçada. A seita quer nada menos que matar o bispo de Genebra. São Francisco de Sales foi bispo de Genebra no período mais sangrento, né, do calvinismo, né, em Genebra. Apresenta-se este irradiante de doçura e de humildade. Vê nele um homem no qual a desaparição do eu faz resplandecer o amor de Deus e do próximo. A história aí está para contar os resultados rápidos, a custos verossímeis, produzidos por esse apostolado. Apostolado do São Francisco de Sales junto aos protestantes. Né? Mas ele também, o doce São Francisco de Sales, soube mostrar firmeza inexorável quando esta se tornava necessária. Não hesita em invocar a força das leis humanas para confirmar os resultados obtidos pela suavidade da sua palavra e pelo exemplo das suas virtudes. Foi assim que o santo bispo aconselhou ao duque de Saboia medidas severas contra a perfídia dos hereges. Então aqui também ele está mostrando, né, como que num homem com a verdadeira humildade, se tempera tão bem essas duas coisas que são aparentemente opostas, que são a firmeza e a doçura. Ou seja, o ingrediente especial, né, para fazer a combinação entre a firmeza e a doçura, ele diz aqui, não é? Em relação a São Francisco de Sales, né, que é a desaparição do eu, que faz resplandecer o amor de Deus e do próximo. Essa desaparição do eu é um termo para a definição da humildade. Né? Ela tempera essas duas coisas que são aparentemente contraditórias. Né? Vamos parar por aqui agora.
exatamente nesse parágrafo, para que a gente continue, então, no nosso próximo encontro. Temos 5 minutinhos aí para alguma observação de vocês ou alguma pergunta que possa haver por parte de vocês. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Paula. Eu só queria dizer que aqui na página 121, no finalzinho desse parágrafo, tem um bom guia para fazer o exame de consciência, né? Eu não sei... Rancores, ciúmes, rivalidades, antipatias. Sim, sim, sim. Não é? É ótimo. Inclusive, assim, à medida que a gente lê esse tipo de texto, Ana Paula, a gente percebe o quão mal a gente faz a nossa confissão, né? Assim, o quão inconsciente a gente vive, né? Da presença do pecado em nós, né? Enfim, o quão confuso nós ficamos hoje, né? A respeito das nossas faltas, né? Para com Deus, né? E em tudo o que ele está falando, há elementos que a gente pode aproveitar, né? Para o nosso exame de consciência e para as nossas confissões, né? Todos os místicos, os teólogos, dizem que quanto mais a gente progride na vida interior, na vida contemplativa, mais pecados a gente descobre em nós. A vida interior é um caminho em que a gente vai percebendo, por causa do contato mais íntimo que nós temos com Deus, nosso Criador, né? A gente vai percebendo quão impuros somos. E as nossas confissões vão se tornando cada vez mais substanciais, né? Uma das coisas que os místicos chamam atenção é isso, quer dizer, a vida interior, de certa forma, né, vai aumentando em nós a consciência dos nossos pecados. Nós vamos nos tornando, de certa forma, chocosamente aqui falando, cada vez mais pecadores, com esse desenvolvimento da vida interior. Porque justamente a gente vai percebendo os pecados que antes a gente não percebia, né? Professor. Só Maria. O senhor estava falando aí que a gente descobre mais pecados, e acho que principalmente os veniais, né, que vão passando mais batido, a gente vai descobrindo cada vez mais. Isso. E essa luta contra os pecados veniais já é um grau de vida interior. No primeiro grau, a gente só luta contra os pecados mortais, que são mais aparentes, né? Essa luta contra os pecados veniais, a gente passa a não admitir nem os pecados veniais em nós, dizem os místicos, que já é uma segunda etapa da vida interior, né? Essa detestação dos pecados veniais. É verdade. Então, é interessante essa observação da Ana Paula, né? Quer dizer, a gente fica cada vez mais atento, né, a qualquer coisa que a gente possa fazer contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente sabe que isso, fazendo, a gente faz contra Ele mesmo, né? A gente ofende a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? A gente ofende a redenção na cruz, né? Então, que bom que todos nós estejamos percebendo isso, né? Tenham, então, todos um santo dia de luta contra tudo e todos, a luta contra nós mesmos, né?
Vamos fazer a oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.